Hello people! Bem-vindo a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje você vai aprender expressões de como falar no passado simples. E também vai aprender o verbo to be no passado simples. Como fazer perguntas. A nossa segunda aula de 2 aulas sobre o verbo to be no passado, ok? Então, primeiro de tudo, antes que eu esqueça, se inscreva no canal para não perder nenhuma das aulas, sabendo que as nossas aulas são sequenciais. É muito importante não perder nenhuma, assistir todas elas, alright? Então vamos para a aula de hoje, vamos entender essas expressões, como usar, por que usá-las, quando usá-las e como fazer perguntas no passado do verbo to be, alright? Let's go! Galera, é o seguinte, nós temos aqui algumas expressões para falar no passado. Eu vou identificar essas expressões para ficar bem fáceis para vocês. Então vamos lá. Então, expressões para falar do passado. Então temos aqui o ago. Ago. Vamos entender o que significa ago. Ago significa atrás, antes. Então antes é algo que fica lá para trás, ou seja, passado, alright? Então vamos lá. Vamos ver como é que fica aqui os nossos exemplos. 2 years ago. Ago. A pronúncia é ago. 2 years ago. Significa 2 anos atrás. 2 anos que passaram, alright? Vocês já vão entender depois com os exemplos a importância dessas expressões, ok? São muito importantes, alright? Então, expressões muito importantes. Pega seu caderno, sua caneta e faça as anotações, ok? Maravilha! Mais um exemplo aqui sobre ago. 3 days ago. 3 days ago. 3 dias atrás. 3 dias que passaram. Alright? A week ago. A week ago. 1 semana atrás. Ou seja, semana que passou. Semana passada. Alright? Mais um. A month ago. A month ago. Significa 1 mês atrás. Ou seja, o mês que passou. Olha só, nós estamos falando de expressões para você usar quando está falando no passado simples, alright? Quando você vai mencionar o tempo, quando que essa ação aconteceu? Ah, foi mês passado? Ah, foi a semana passada? Como por exemplo, semana passada eu estava em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo? Semana passada, ok? 2 dias atrás. Ok? Ou 2 anos atrás. 2 years ago. 2 anos atrás, alright? Ou semana passada. A week ago, alright? Então é muito importante essas expressões para que você fale em inglês no passado simples e você mencione quando aconteceu a ação, ok? Maravilha! Então nós falamos do ago. Agora nós temos o exemplo de a cup of. A cup of. Então vamos lá. A couple of days ago. A couple of days ago. Que significa alguns dias atrás. A cup of, galera. A cup of não é of, é of. Cup of. Cup of. Alright? Então, a cup of, no nosso caso aqui, ele se encaixa no sentido de alguns ou algumas, alright? Alguns ou algumas. Então, vamos para mais um exemplo aqui. A cup of weeks. A couple of weeks significa algumas semanas atrás. Olha só. A couple of weeks ou a couple of weeks ago. Alright? Ago. A couple of weeks ago. Algumas semanas atrás. Semanas que passaram. Nós estamos falando de passado. Ok? Legal. A couple of months ago. A couple of months ago. Ok? Então vamos lá, para vocês aprenderem bem a pronúncia, que é muito importante também em inglês, que é nosso objetivo, alright? Pronúncia ou listening, ouvir, listening é muito importante, ouvir, ok? E falar, speak, alright? Writing, escrever. Então é isso que nós estamos trabalhando muito, então a pronúncia é muito importante. A couple of months ago, alright? Algumas semanas atrás. Ou seja, semanas que passaram. A couple of years ago. A couple of years ago, alright? Alguns anos atrás, alguns anos que se passaram.
seja 2, seja 3, seja 4. Alguns anos que passaram, alright? Maravilha, mais um exemplo aqui, agora é o before. Before. O que significa before? Before significa antes, ou seja, se é antes, é passado também, concorda comigo? Então vamos lá. The week before. The week before. A semana antes, ó, a semana anterior. Olha só que legal. Aí você vai falar assim, poxa, professor, eu nunca ouvi essa expressão the week before, the month before, the year before, ok? Que nós temos aqui the week before, the month before, que é o mês antes, olha só, o mês anterior. Já vou te explicar o que significa isso, ok? The year before, o ano antes, o ano anterior, ok? Então vamos entender. Aí você olha e fala assim, professor, eu nunca ouvi essas expressões the week before, the month before, the year before. O que significa isso? Imagine só uma coisa, se nós estamos falando que before, ou pegar o primeiro exemplo ali, the week before significa a semana antes, a semana anterior, mas anterior ao quê? Anterior ao que você está contando. Então, por exemplo, assim, você vai falar assim, olha, a gente teve a reunião a semana passada, segunda passada, e na semana retrasada, olha só, semana retrasada eu te falei da reunião e você não foi. Então, esse é a week before the meeting. Ou seja, se a reunião aconteceu semana passada, quer dizer o quê? Que the week before significa que é a semana retrasada, a semana que antecede aquele ocorrido, ou seja, aquele compromisso, alright? Ou aquela ação que nós estamos falando. Então é muito importante que você memorize isso, alright? Mesma coisa serve para the month before. Aí você olha e fala assim, mas é o mês anterior ao quê? O mês anterior à ação que nós estamos falando, sobre o assunto que estamos falando. Como, por exemplo, teve a final do campeonato, o meu time foi campeão no mês passado, mas o mês retrasado o meu time estava muito ruim. Então, olha só, isso significa the month before. Before o quê? Então, o mês retrasado. É o mês que antecede aquela ação, ok? Maravilha. Isso serve também para the year before. Agora você deve estar pensando assim, professor, agora entendi. Porque isso acontece muito e eu uso muito em português. Por exemplo, o ano passado foi muito bom, mas o ano retrasado foi ruim. A economia estava muito fraca no Brasil, as coisas estavam difíceis. É isso mesmo. Então, o ano passado é algo que aconteceu no ano e acabou. Ou seja, nós estamos falando do ano passado. E o ano que antecede ao ano passado é o quê? O ano retrasado que nós usamos muito em português. Em inglês a gente fala the year before, alright? Maravilha. Legal. Então, vamos para mais um exemplo que nós temos aqui, que é o last. Ok? Last. Last já está dizendo, né, que é o último, ok? Último, mas se a gente está falando de último, é algo que passou, concorda comigo? Como, por exemplo, last week. Last week. Nós falamos de semana passada. A semana que começou e acabou. Não está nesse momento. Então, passou, né? Semana passada. E aí nós temos last month. Last month significa mês passado. Last year. Last year significa ano passado. Olha só, nós estamos usando aqui expressões de tempo. Tudo que passou, tudo passado, ok? Então vamos para os exemplos agora, galera. Exemplos de como fazer perguntas em inglês usando o verbo to be no passado com esses tempos, essas expressões de tempo, alright? Legal, vamos para o primeiro exemplo nosso aqui. Were you at home yesterday all day? Olha só, were you at home yesterday all day? Galera, é o seguinte, aqui a regra é bem fácil. Note que a gente fez uma pergunta usando o verbo to be no passado, were. Por que nós usamos o were? Lembra da aula de ontem? Nós estamos falando de you. You é você ou vocês. Então, você é you, eu vou usar you were, então eu só vou mandar o verbo na frente, ou seja, vai ficar were you.
coloca o verbo to be, que vai ser para indicar a pergunta, auxiliar a pergunta, certo? Então vai ser Were you at home yesterday all day? A pergunta foi a seguinte: você estava em casa ontem o dia todo? Alright? Legal aqui, eu já vou dar uma dica bem importante para vocês. Quando a gente está falando inglês, por mais que exista um verbo auxiliar para indicar a pergunta, que é diferente do português, mas a gente também tem que usar a entonação, né, que é muito importante. Então, were you at home yesterday all day? Olha só, então tem essas entonações ali que é muito importante em inglês, alright? Legal, então vamos para mais um exemplo. Olha só, nós estamos falando de quem aqui? Vamos entender primeiro, quem é o sujeito dessa história? Professor Vanderlei, sujeito, cara, isso me complica, essa é a minha maior dificuldade de falar inglês, porque eu tenho que aprender sujeito, isso, aquilo, etc, passado, presente, futuro. Cara, tá difícil. Não, calma que não é tão difícil assim, tá? Difícil é não aprender. Isso eu aposto, difícil é não aprender. É muito mais difícil não aprender do que aprender. É só estudar, entender como funciona, assistir todas as nossas aulas. Assista todas as aulas desde o início que você vai aprender e vai ver quão fácil é, ok? Então nós identificamos o sujeito nessa sentença, alright? E é you. Galera, é importante isso. Identifiquei de quem que eu vou falar, quem é o sujeito da minha história, da minha frase, e aí, se nós estamos falando do verbo to be no passado, é were. Professor, mas aqui não poderia ser o was? Não pode ser o was, ok? Lembra que o was a gente usa simplesmente para I was, ok? He was, she was, it was. Então, you é were. Como é pergunta, você vai colocar were na frente. Então, were you, primeiro were you very slow yesterday? Olha só, were you very slow yesterday? A pergunta nossa foi, você estava muito lento ontem? Ei, você estava muito devagar ontem? Imagine que eu cheguei no trabalho, sou teu superior, ou você é meu superior, é meu chefe, e aí você chega para mim e pergunta assim, Vanderlei, were you very slow yesterday? Aí eu vou falar assim, why? Eu vou perguntar por quê? Você vai falar, não, porque a produção foi baixa, ou eu achei que você deveria ter terminado o projeto, ter avançado mais, mas a produção foi muito baixa, você produziu pouco ontem. Então por isso que houve essa pergunta, were you very slow yesterday? Ok? Mais um exemplo aqui. Was he a bad player before? Was he a bad player before? Imagine que eu estou jogando com alguém e aí eu te pergunto assim, falo assim, ei, aquele fulano, ele era um mau jogador, ele jogava mal antes? Olha só, ó, ele era um jogador ruim antes, mas esse um jogador ruim, ele jogava mal antes? Porque o cara é ruim pra caramba para jogar futebol, não acerta um passe, etc, né? Então, é nesse sentido. Was he a bad player before? Ok? É uma pergunta. Ele era um jogador ruim? O ruim é no sentido de não jogar bem, ok? Não de uma pessoa ruim. E sim o esporte que esse cidadão está praticando, alright? Mais um exemplo aqui para ficar bem claro. Vamos esclarecer bem, galera, para vocês começarem a usar a partir de hoje verbo to be no passado. Passado simples, ok? Que é o nosso foco de hoje. Was she in Los Angeles last month? Was she in Los Angeles last month? O que nós perguntamos aqui? Ela estava em Los Angeles mês passado? Olha só. Was she? Por que é o was? Porque nós estamos falando dela. Ela. Lembra? She is. Opa, passado de is é was. Então, she was. Aí, como é uma pergunta, eu vou iniciar com o verbo. Was she in Los Angeles last month? Ok? Maravilha! Mais um exemplo aqui. Were you living in Canada last year? Were you living in Canada last year? Ó, essa é a pergunta, ok? Were you living in Canada last year? O que nós falamos aqui? Vocês estavam morando no Canadá ano passado? Imagine que eu te encontro
você e sua esposa, ou você e seu esposo, o seu filho ou filha, etc. E eu olho e pergunto para vocês o seguinte: Were you living in Canada last year? Vocês estavam morando no Canadá ano passado. Por que que é o were? Porque nós estamos falando de vocês. Você ou vocês é o were, alright? Maravilha! Vamos para o último exemplo para ficar bem claro para vocês aqui. Were they at home 20 minutes ago? Olha só. Were they at home 20 minutes ago? Were they at home 20 minutes ago? O que nós perguntamos aqui? Eles estavam em casa 20 minutos atrás? Imagine só, é como se eu passasse na casa de alguém e para fazer uma entrega, ou coletar alguma coisa, enfim, ou passear, e aí eu vou e pergunto para você. Talvez você conhece essas pessoas, você é vizinho dessas pessoas que eu fui visitar, que eu fui na casa. E aí eu vou e pergunto para ti: Were they at home 20 minutes ago? Eles estavam em casa 20 minutos atrás? Porque talvez 20 minutos atrás eu passei nessa casa e não tinha ninguém, ok? Então é nesse sentido. Passado, galera. Maravilha, né? É muito fácil aprender a falar inglês, mas também tem que entender que existem esses tempos verbais que são muito importantes para o nosso dia a dia, para que a gente fale sem aquele medo de errar, ok? Para que a gente fale com mais tranquilidade. Esse é o objetivo, alright? Então vamos fazer aqui uma revisão bem rápida. Lembrando que quando vocês estão falando do passado, falar de passado simples quer dizer que a ação aconteceu no passado e se encerrou lá, alright? Não tem nada de consequência anal, ou seja, eu jogava futebol, mas hoje eu não jogo mais. Eu era, mas hoje não sou mais, ok? Então é nesse sentido que a gente usa quando estamos falando no passado simples. E aí também é muito importante que vocês, quando estão falando no passado simples, mencionem as expressões de tempo. Quando que isso aconteceu? Eu era um bom jogador de futebol. Quando? Ontem? Ou ano passado, mês passado? Eu era um ótimo aluno. Quando que você era um ótimo aluno? Eu estava em São Paulo. Ok? Mas quando você estava em São Paulo? 10 minutos atrás? 1 hora atrás? Um mês passado, ano passado ou 10 anos atrás? Então é muito importante que mencione essas expressões de tempo, ok? Espero que a aula de hoje tenha te ajudado. É muito importante, galera, que vocês deixem um comentário. Comenta aí se a aula de hoje te ajudou. Comenta a sua dificuldade para falar inglês, porque eu vou ler todos os comentários e eu vou te ajudar, alright? Muito obrigado, eu te vejo na próxima aula. Take care!